Seus mal diagramados! Após 4 anos de governo Bolsonaro, minha reação automática ao ver um militar é esconder a carteira. Ou tentar adivinhar se ele vai me oferecer um pino de cocaína, dose segura de crack, uma vacina superfaturada feita com um mix de ginkgo biloba e cachaça, ou propor um golpinho de estado rapidão ali na Praça dos Três Poderes. A lenda dos milicos incorruptíveis não sobreviveu por muito tempo nesse país, e a ironia é que ela morreu justamente no governo de um ex-capitão do exército que foi cercado por gente que exemplifica bem isso, como o coronel Cid Olha a Faca e também o general Pazuello, conhecido como o Mengele da Amazônia, e isso sem falar do sargento Manuel Cheroline Rodrigues. A conversinha afiada de tiozão que vai para a lotérica usando coturno e camisa camuflada sobre dignidade e disciplina dos militares era apenas uma lorota que sustentava a mamata desses pintores de meio fio ultra remunerados. Na real, todo o desespero dos caras quanto à eleição do Lula em 2022 não tinha tanto a ver assim com ideologia, era só um bando de patifes competentes, loucos para esconder até o fim das suas vidas os esquemas que instalaram na esplanada durante 4 anos. Mas antes de falar sobre isso, é preciso ressaltar que um dos erros que a esquerda não deve cair nunca é o de achar que o governo Bolsonaro corrompeu os milicos. Não. Tem tempo que a mistura de mamata e desprezo pela democracia está tatuada no braço forte e mão amiga das Forças Armadas. Sem nenhuma ferramenta pública de transparência e censura dos órgãos de imprensa, foi muito fácil durante a ditadura esconder todos os escândalos que aconteciam e fingir que eles foram íntegros, como a classe política não consegue ser. E isso é pura balela. Basta lembrar que foi a ditadura comuno-gay globalista do PT que criou o Portal da Transparência em 2004 e sancionou em 2011 a Lei de Acesso à Informação. Não foi o Geisel. Afinal, além dos tradicionais pais de família fazendo banheirão na Smart Fit, as ditaduras também adoram um sigilo. Durante o regime militar, o que não faltou foram casos de corrupção. Paulo Maluf e a Pauli Petro. Ponte Rio-Niterói deveria ser 238 milhões de cruzeiros. Sabe quanto ela custou? 800 milhões. Caso Capeme, Delfim Neto e a empreiteira Camargo Correia, transamazônica. Se eu fosse fazer uma lista exaustiva dos casos de corrupção durante os governos militares, o vídeo teria pra lá de 2 horas. Eu vou dar só alguns exemplos que envolvem diretamente os militares. O general Golbery, lembram dele? Então, um dos mais influentes militares de toda a ditadura foi presidente da multinacional Dow Chemical para a América Latina entre 68 e 73. Já como chefe de gabinete de Geisel, agiu como lobista da empresa em empréstimos públicos. O assunto até foi denunciado no Senado, mas as investigações nunca foram adiante para não melindrar o exército. Você sabe como é. Ah, outra coisa. Já escutaram a lenda de todos os presidentes militares terem morrido pobre? Pois é, não passa de lenda, ficção. O digníssimo general Geisel foi trabalhar na Petroquímica Norquis em 80 após deixar a presidência. E não, ele não foi vender carnê do baú da felicidade de porta em porta naquela época. Uma das histórias mais medonhas envolvendo corrupção durante a ditadura é a do diplomata José Jobim. No início do governo Figueiredo, José Jobim foi assassinado dias após anunciar que estava escrevendo um livro mostrando como a construção da usina de Itaipu foi superfaturada em pelo menos 10 vezes. O que na época foi considerado suicídio se mostrou como mais um crime de Estado da ditabranda. José Jobim foi sequestrado, mantido em cativeiro por dias, torturado e assassinado. Mas só em 2017, com os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, a verdade veio à tona. O que o senador Mike da SWAT, por exemplo, ou o ex-deputado Tantan Dallagnol diriam desse caso de corrupção caso soubessem ler um pouquinho da história brasileira? O medo de irem parar no banco dos réus, a exemplo do que aconteceu na nossa vizinha Argentina após a Guerra das Malvinas, fez com que os milicos não largassem o osso
mesmo durante o governo Sarney. Eles jogaram pesado na época, não havia negociação para investigar os crimes de Estado da ditadura, a política salarial e previdenciária dos pés de bota deveria ter tratamento à parte, e eles não abriram mão do papel de instrumentos de defesa interna. Tudo isso está na raiz de vários problemas atuais, desde GLO indiscriminada até mesmo a hiperinterpretação da Constituição com aqueles papos de intervenção militar constitucional, artigo 142 e militares como poder moderador. Durante os anos 90, as Forças Armadas entraram em crise existencial. Sem Guerra Fria, sem luta armada de esquerda, sem inimigos externos fazendo fronteira com o Brasil, para que serviam os militares? Na ausência desses papéis, eles resolveram fantasiar sobre ONGs globalistas invadindo a Amazônia, brincar de war e barbarizar em países como o Haiti. E por que não? Enriquecer paralelamente, como optando pelo combo Viagra, picanha, joias sauditas, pensões para as filhas e penduricalhos no salário. Jair e sua vida de trambiques é só mais um produto dessa inutilidade das nossas forças armadas. Já nos governos petistas, o Ministério da Defesa, que deveria exercer o controle civil sobre as forças armadas, começou a ser dominado pelos próprios militares. O ministro Aldo Rebelo, esse grande esquerdista que adora aparecer em vídeos do Brasil Paralelo, entregou um ministério com a maioria dos cargos de confiança nas mãos dos milicos, ou seja, o poder dos civis sobre os militares estava sendo silenciosamente corroído pelos próprios militares naquele período. Apesar desse problema, foi no governo Dilma que se instalou a Comissão Nacional da Verdade. O impacto dessa decisão nas relações entre Forças Armadas e o governo petista explica muito do desastre nacional que começa em 2016 por meio do golpe. Não é à toa que Jair fez aquele discurso medonho citando Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, para justificar o seu voto durante o impeachment. O timing estava perfeito. O governo Temer foi o ponto de virada definitivo para que os militares voltassem descaradamente ao poder. Foi com o marido da Marcela que pela primeira vez um militar se tornou ministro da Defesa. Isso nunca tinha ocorrido antes. Além disso, também tivemos pela primeira vez uma intervenção federal em uma unidade da federação desde o fim da ditadura. O interventor no Rio de Janeiro foi o nosso já conhecido golpista General Braga Neto. E foi durante essa intervenção que a vereadora Marielle Franco, do PSOL, responsável pela fiscalização da intervenção federal, foi assassinada. Coincidência? Talvez não. É do governo Temer que figuras como Sérgio Etchegoyen no GSI e Eduardo Vilas Boas no Exército começaram a se achar os tutores da República, inclusive ameaçando o país abertamente por meio de tweets. E com Bolsonaro, Brasília virou a Dubai dos milicos. Um general passou a ganhar mais de 30 pau naquele período. Em inícios de 2022, por volta de 1.500 oficiais receberam mais de 100 mil reais por mês. Durante a pandemia, Eduardo Pazuello cantava com Zezé de Camargo e virava um roteador de coronavírus aqui no nosso país, mas embolsou 300 mil em apenas um mês. Já Braga Neto chegou a receber quase R$1 milhão em apenas 2 meses durante 2020. Logo, não surpreende que Bolsonaro tenha aberto a porteira da esplanada para os militares. De acordo com o IPEA, a presença deles no governo federal aumentou em 70% durante o governo da família. Jair, na esplanada, se tornou a mega cena premiada para a família militar. Agora, imagina que você é um desses generais de pijama ou um sargentão prestes a ir para a reserva, vendo esse oficialato todo cheio da grana, enquanto você mal consegue pagar a parcela de uma Tucson 2012. Deve ter sido muito triste para alguns vendo vários milicos com boquinha no governo, trocando de carro, de casa, de esposa, e você com a mesma dona encrenca, vivendo em um apartamento de 2 quartos, todo cheio de infiltração, sem elevador e curtindo a 20ª férias seguida em Ubatuba. Você vai querer um carguinho em ministério ou estatal ou vai continuar na sua vidinha?
É sua chance, patriota. O Coronel Cid não virou um magnata da Califórnia por mero acaso. Nessa mistura de bajulação e ressentimento com os superiores, você vai defender até a intervenção militar constitucional via aliens verde-oliva. Você vai até invadir o STF pensando, pô, com mais 4 anos do mito, eu consigo pagar o cruzeiro Santos Buenos Aires e a plástica pra minha mulher. Porra! Fora, Xandão, eu vou cagar na sua mesa. Então, quando aparecer algum militar na CPMI do 8 de janeiro esbravejando e batendo na mesa com aquele papinho sobre salvar a família tradicional brasileira, preservar nossos valores cristãos e evitar que o Brasil caia nas mãos de guerrilheiros cubanos disfarçados de médicos, não pensem que ele é uma vítima de lavagem cerebral feita nos quartéis ou no Zap Zap. Por trás de cada cabo velho falando em defender o Brasil do comunismo, existe um militar defendendo a parcela do Jeep Compass 2023, do churras com ancho Agiu de milão o quilo e a harmonização facial do rosto da amante novinha. Sim, mais de 700 mil mortos em uma pandemia e o quase fim da frágil democracia brasileira foi o preço que pagamos para sustentar o estilo de vida de vários véios da lancha de farda. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Sigam a gente lá, conheçam as nossas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acharam que foi o Bolsonaro que corrompeu os milicos, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.